Minha cara advogada, isso aí surte efeito. Sinceramente. Trancar as portas, por exemplo, de acesso ao cidadão que já cometeu agressão e tudo mais. Esse é o caminho? Dois pontos, eles devem ser, primariamente, analisados antes de você discutir se isso dá efeito ou não. Dá efeito? Claro. Sim. Mas até que ponto? Para quê? Como que a gente vai condicionar isso? E a questão do direito ao esquecimento? Um agressor que cometeu esse tipo de atitude há 10, 15 anos atrás, isso vai retornar? Então, para você saber a medida exata de que essa busca, isso oriundo de políticas públicas, de análise e tudo mais, ela vai se mostrar efetiva no contexto social para que diminua essa violência ou que ele seja, de certa maneira, cerceado no seu direito em decorrência de um cometimento dessa agressão, em que aspecto isso vai ser positivo no contexto social que você está inserido? É uma discussão que a gente pode partir da seguinte premissa: talvez para aquele cidadão não surta o efeito. Surta o efeito para os demais que veem essa situação. É igual a pessoa que fuma, né? A propaganda contra o tabagismo, ela tem muito mais efeito em quem ainda não é usuário. Isso evita, é para isso que você tem. Então, talvez essa política siga esse mesmo preceito, ela seja melhor para aquele que está de fora, olhando aquele cenário, olhando aquela situação que vai começar a existir agora nas OABs, como nós vimos aí nas reportagens, em algumas prefeituras, em alguns municípios pelo Brasil. Nesse caso, eu até diria que ela teria um efeito pedagógico, né? Porque é se ensinar socialmente que determinados tipos de comportamento não são permitidos e que esses comportamentos, eles vão ter algum tipo de retaliação. E é muito importante porque isso traz um debate que a gente precisa falar sobre os homens, a gente precisa falar sobre o modelo de masculinidade adoecida, esse modelo tóxico que produz essas violências contra as mulheres, né? Então, quando a gente fala que a violência contra a mulher, né, é importante ser falada, ela é importante sim a gente tratar da vítima de serviços, né, fornecidos pelo governo para dar esse respaldo de proteção a essa mulher? Sim, mas a gente precisa pensar também, e os homens, que é quem pratica essa violência, né? O que está sendo feito para eles? Boa pergunta. Você tem a resposta? Então, quando a gente fala de políticas públicas, existem ainda poucas. Então, se a gente pegar a Lei Maria da Penha, né, que é do ano de 2006, somente 3 artigos dela contemplam algum serviço voltados para esses homens autores de violência. E esses artigos, eles são um pouco incipientes. Em que sentido? 2 deles falam que será oferecido atendimentos para as mulheres, para a família, incluindo os agressores. Então, ele entra ali como uma parte desse serviço. E o outro artigo que fala que ficará a cargo do juiz decidir se esse homem é preciso ou não. Então, veja bem, a Lei Maria da Penha, apesar dos avanços que ela traz, ela ainda não conseguiu abranger a importância que é também falar sobre esses homens e lidar com esses homens para que essa violência não seja cometida novamente. Agora, a gente quase não ouve falar de um trabalho efetivo junto ao homem, o agressor. É verdade. Rarissimamente. Já vi aqui em Brasília, inclusive, já havia algum comportamento, uma busca psicológica para que haja um entendimento e acabou até surtindo efeito entre alguns deles. Esse não seria o verdadeiro caminho, não? Porque que me adianta afastar a mulher agredida, dar a ela um divórcio, se o agressor, quanto mais abandonado ele se sente, mais reativo, né? Eu costumo dizer... mais ele parte para cima e chega a vias que a gente não gostaria de ver. É verdade. Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse enxugando gelo, né? Porque quando a gente
pensa e se fala muito sobre a violência contra a mulher e a mulher como vítima, a gente está enxugando gelo em que sentido? Que é uma violência que já foi cometida, né? Então, a gente está ali tratando de algo que já aconteceu. Mas o que está sendo feito para que essas violências não haja reincidência, né? Não seja cometida novamente? E também para que esses homens não cometam essa violência. Inclusive, a minha pesquisa é exatamente sobre isso. Quais os tipos de atendimento psicossocial são fornecidos para esses homens, né? E como há poucas políticas públicas, né? Então, depois da Lei Maria da Penha, em 2008 foi lançado pela Secretaria de Política para as Mulheres o serviço de responsabilização e reeducação desses homens. Mas ele é só isso, em 2008. Então, a gente está em 2019 e não se falou mais sobre isso. Com certeza, nem todos os estados brasileiros estão prontos para realizar um tipo de atendimento como esse, né? Olha, tem que se partir para algum tipo de educação. E eu acho que a base é a infância. Como sempre. Se a gente ensinar o menor hoje, certamente, uma de vocês disse, por exemplo, vai servir de exemplo. Né? No caso, por exemplo, de se negar o acesso ao trabalho ao agressor. Eu também acho que se ensinar a criança desde pequenininho, ela certamente começará a tomar uma consciência maior. Sim. No último dia 30 agora, mês passado, encerrando o mês de abril, né, foi exatamente na Comissão de Educação do Senado que aconteceu um debate falando da importância da educação no combate à violência e fortalecimento das políticas para mulheres, né? Temas dessa audiência pública, vale a pena a gente constatar o que aconteceu lá. Coloca aí, por favor. Segundo as Nações Unidas, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo para as mulheres. Foram mais de 60 mil casos de violência contra mulheres no ano passado. 1.173 feminicídios. Este ano, só no mês de janeiro, 119 mulheres foram assassinadas pelos maridos, namorados ou companheiros. Investir em educação é o caminho para tentar mudar essa realidade, defenderam as participantes do debate. Todas integrantes do projeto Caminho das Flores. Criado no ano passado, o projeto é uma parceria da Polícia Civil com a comunidade, em atividades de apoio a mulheres vítimas de violência no Distrito Federal. O projeto que começa no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e termina no dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, trabalhando em várias atividades, tanto de proteção como de fortalecimento, de visibilidade de espaços de poder das mulheres. Então, a parte de proteção é feita pelos órgãos de segurança pública, em especial a Polícia Civil. E a parte de valorização da mulher é feita pelos nossos parceiros sociais, onde cada parceiro, senador, entrega um produto social para a sua comunidade. Hoje, quando uma vítima de tentativa de feminicídio chega à nossa delegacia, o olhar tem que ser diferente. O olhar é como a doutora Lúcia Bessa, ano passado, bem disse. O olhar deve ser de solidariedade, de sororidade, um olhar onde uma mulher vai dar força, vai dar apoio para outra e não vai julgar. Não dá para falar em políticas públicas para as mulheres sem falar de mudança de mentalidade. Também ressaltaram elas. A Lei Maria da Penha prevê, entre outras ações, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas para o público escolar e para a sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Eu venho acompanhando esse projeto maravilhoso, Caminho das Flores, né, mais intensamente esse ano, e infelizmente eu acabei de ser vítima também de violência doméstica. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. All the leaves are brown and the sky is gray.
Nessa matéria, o que eu achei mais importante foi exatamente a necessidade de se educar o pequeno. E aí? Quando você educa a criança, você cria o homem, né? Então, é muito importante voltarmos mesmo para o cerne da questão. A questão do contexto em que essa criança está inserida, a questão escolar, a questão de educação, isso é extremamente importante. E quando a gente se depara com esses vídeos, que isso reforça esse comportamento, se nós formos pegar durante a história do Brasil, a história das constituições brasileiras, todas as discussões envolvendo a questão da mulher, a questão da educação, é tão evidente a nossa evolução, apesar de ainda ter muita coisa para acontecer, que veja, na década de 70 e tudo mais, que tem a lei do divórcio, 1977, e aí você tem umas figuras como Leila Diniz, conseguindo separar a questão da família, do sexo e do amor, que na época foi uma discussão que trazia uma comoção nacional de rejeição, muito de apoio, e nós estamos num contexto discutindo outras coisas da mesma forma. Que eu vivi bem esse momento. Exatamente. Então, hoje também você fala de questão de políticas públicas, de Lei Maria da Penha, dessa organização, e há também os movimentos que, da mesma maneira que na década de 70 houveram aquelas críticas e tudo mais, hoje tem. Então, você também percebe que no nosso contexto de iniciativas públicas para se cuidar dessa seara da nossa sociedade, dessa faixa da nossa sociedade, que é complexa, temos também o outro lado dos argumentos contrários até. Então, eu acho que a base da educação, tanto para essas pessoas quanto para nós, para as crianças, é o quê? É educação, é politização. E nada melhor do que desde a infância você poder ter acesso a esse tipo de formação, ter profissionais preparados para dar esse suporte para a criança, da maneira com que ela perceba que nós temos algo muito maior do que somente as questões que você passa dentro da sua casa, que há assim, uma comunidade que anseia por uma melhora nas condições de todos os envolvidos. Uma colocação que eu não posso deixar, você emenda e fala o que você queria, imagina. Mas eu não posso deixar de botar esse bedelhozinho aqui, Liliane. Educação, caminho. Nós sabemos disso, mas não fazemos isso. Nós somos muito mais críticos das coisas que acontecem e muitas vezes eu ouço, por exemplo, a culpabilidade caindo até sobre a mulher. Ela procurou isso, ela queria isso. São maldosos, são terríveis. Nós não temos que vencer esse ranço, porque é um verdadeiro ranço isso. Como é que a gente vai fazer se a criança já vive esse ranço dentro de casa? Então, eu acho que a matéria traz isso um pouco do que a Lídia falou, né? Que é a importância dessa educação e reeducação. Eu acho que a gente não pode pensar somente nas crianças, na escola. É óbvio que é importante porque a escola é o lugar onde se aprende como conviver em sociedade, né? Então, é ali que a gente vai aprender esse funcionamento. Mas existe uma série de homens e mulheres que estão aí no mundo e que precisam também ser reeducados. Então, o que eu trago, que eu acho que é muito importante, é que é um fenômeno que ele é histórico, é um fenômeno cultural de uma sociedade machista, de uma sociedade que entende ainda, mesmo que simbolicamente, apesar de existirem leis, políticas públicas, de que a mulher é propriedade do homem, de que o homem é superior à mulher, de que o homem ocupa lugares de privilégio. E é exatamente essa mentalidade que precisa ser mudada, porque enquanto a gente não falar que essa posição, né, de opressão que os homens colocam as mulheres não mudar, a gente não vai conseguir avançar com a velocidade que a gente gostaria. Então, é importante a conscientização, a responsabilização e a participação desses homens nesse processo de mudança, nesse processo de equidade. Agora, os números nos apavoram. Sim. Quando você fala, por exemplo, e aquela primeira matéria que nós colocamos, fala em 1.600.000 mulheres espancadas ou tentativas de estrangulamento. Quer dizer,
não se contou o número de feminicídios aí. Aumentou o número, será, de mulheres agredidas? Ou é porque a mulher hoje está botando a boca no trombone, o que ela não fazia antes, até porque ela não tinha sequer uma porta aberta para isso? O advento da delegacia da mulher, acho que, inclusive, você como advogada, sabe que deve ter melhorado muitíssimo para que a mulher trouxesse à baila o que estava acontecendo com ela. Exatamente. O judiciário como um todo, ele já está mais preparado para ter um melhor atendimento à vítima de violência doméstica e a todo o núcleo familiar, né? É uma coisa impensada há 10, 15 anos atrás. Em termos de história, somos ainda recém-nascidos nessa etapa. Então, o judiciário, nesse ponto, está preparado. Nós temos advogados especializados nessa área, que é uma área que envolve não só o profissional que vai estar lá combativo dentro do judiciário, mas também psicólogos, essa questão social que envolve. Ela é muito complexa, né? Então, hoje, nós temos um cenário de discussão e de trabalho que ele não envolve só a garantia do direito àquela mulher, do direito dela ter o divórcio, os bens, a pensão, o controle da sua vida, esse retorno. Você tem uma coisa muito mais ampla que é isso, que é o quê? O que é possível fazer? O que é possível trabalhar? Aonde nós devemos chegar para se ter uma sociedade em que a equidade ela seja tão garantida, que a utopia do que a gente busca, ela se concretize. Eu entendo que quando você consegue superar uma etapa na vida social, outras vão se potencializando. Eu acho que, no fundo, vai ser uma discussão sem fim. Se nós, há 40, 50 anos, brigávamos por serem consideradas mulheres, sem a necessidade da alcunha mulher honesta ou não, pelo simples fato da gente separar, eu acho que hoje essa discussão já sedimentou, já está melhor. Então, a gente vai discutir agora o quê? Eu não preciso sofrer todas essas cargas, porque eu tenho uma sociedade que está olhando para esse foco central, que é a nossa discussão aqui no momento. Eu tenho políticas públicas que me garantem, eu tenho um judiciário que está com um aparato eficiente que pode me auxiliar nisso. Então, assim, eu não estou sozinha. Então, se eu não estou sozinha, agora é o quê? Uma coisa é os adultos, né? Os adultos a gente combate, pune quando é necessário. A criança o quê? A gente educa. Então, é um trabalho de acoplamento de todos nós, para que esse cenário ele seja um cenário muito melhor daqui a 20, 30 anos. Eu não trabalho pensando que o ano que vem eu já vou estar com esse problema solucionado. Eu trabalho, igual educar uma criança, não é? A gente não tem que chegar todo dia e falar, toma banho, faz isso. É a mesma questão nesse trabalho envolvendo o direito da mulher. Ele é um trabalho diário, ele é contínuo e você não pode cansar, porque cada pequena vitória, ela representa um passo adiante nessa proposição que da nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã, não é? Então, vamos ser todos iguais realmente perante a lei. Vamos fazer essa garantia. Vamos combater qualquer tipo de violência por você ser mulher, por você ser negro, por você fazer parte de uma faixa da sociedade como todos nós fazemos. E é isso o que os direitos da mulher e as organizações, elas buscam, né? Elas terem esse parâmetro de uma proteção que todo mundo acha que é uma proteção maior, que vai além, mas não, que é a garantia daquilo para nos trazer essa equidade que buscamos todos nós da sociedade. Você que estuda, né, a violência, principalmente por parte, né, do agressor, neste foco, a divulgação desses casos, como nós temos visto aí, acontece um feminicídio, ele vai à baila e todo mundo dá cobertura, até porque virou assunto do momento, né? Isso ajuda ou traz, sei lá, para aquele cidadão que já é agressor, quanto mais o desejo de? Então, como eu falei antes, quando a gente pensa que é um fenômeno histórico e cultural, se demora anos para se conseguir chegar aonde a gente está hoje. E da mesma forma, se demora anos para se mudar uma cultura.
né? Então, se a gente pensar que a Lei Maria da Penha é do ano de 2006, nós estamos em 2019, né? Então, são muitos anos depois e agora que as mulheres se sentem, né, empoderadas, protegidas, com ferramentas do Estado para poder falar sobre isso. E a gente tem a lei também do feminicídio de 2015, que também colocou em voga isso, do tipo, não é só a violência contra a mulher, isso pode ser fatal, isso pode levar uma pessoa à morte. Então, a rede de apoio dessa mulher é muito importante, porque muitas vezes ela não consegue sair desse ciclo de violência, mas pessoas que fazem parte ali do ciclo da família, é um vizinho, é uma amiga, que vê ela naquela situação e consegue, né, fazer a denúncia, consegue auxiliá-la de alguma forma a romper com esse vínculo da violência. Então, eu acho que a importância é entender que isso é um processo. E os meios de comunicação, elas fazem parte disso. Os meios de comunicação, quanto mais se fala sobre isso, mais coloca em pauta no dia a dia, na rua, nas pessoas. Então, elas veem isso cotidianamente e entendem. Isso é um problema que precisa ser mudado. Os meios de comunicação, eles também têm um lugar pedagógico, né, de ensinar também socialmente. Hoje, com essa parafernália eletrônica que a gente tem na mão, né, a facilidade de comunicação é vapt-vupt, né? Aconteceu, está aqui, né? Choveu barbaramente em Brasília, né? E rapidamente espalharam pelas redes sociais, né, os carros, né, tendo com água quase que até o teto e tudo mais. Isso vai rápido. Isso pode ajudar neste trabalho hoje. Eu estava vendo, por exemplo, uns dados. Me pega o vídeo número 4 aí, por favor. Né? A distância física entre vítima e agressor não é mais impedimento para possíveis atos de violência a serem cometidos contra mulheres. No Rio de Janeiro, onde o bicho pega, e a gente sabe, não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro e no mundo inteiro. A Delegacia de Atendimento à Mulher registra um aumento expressivo de casos praticados por meio das redes sociais. Coloca aí, por favor. Insultos, humilhações e ameaças pela internet. Cada vez mais mulheres se transformam em vítimas de agressões no mundo virtual. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que no ano passado, 8,2% das mulheres entrevistadas relataram ter recebido algum tipo de ofensa pela internet. Isso representa um aumento de 7 vezes em comparação com 2017. Quase sempre o agressor é uma pessoa conhecida. No caso desta mulher, que prefere não se identificar, foi o ex-namorado, que estava inconformado com o fim do relacionamento. Eu tenho nojo de você nunca vai conseguir ter ninguém na sua vida, você é horrível. Tudo para me menosprezar, ele falava, me colocava o maior tipo de humilhação em palavras e gestos que ele pudesse. Apesar das agressões, ela não procurou a polícia. Eu não fiz nenhum tipo de denúncia porque eu achava que aquilo era passageiro. A delegada Fernanda Fernandes diz que não denunciar é um erro. Ela fala que a vítima deve guardar os textos com as agressões e sempre procurar a polícia. A vítima tem que usar a internet ao seu favor. Tem uma ameaça feita, printa antes que o agressor apague. Porque se ele apagar, ela perde a materialidade. Então, printa e traga para a gente. Geralmente, violência doméstica, os crimes são praticados entre 4 paredes. Com a internet, isso acaba trazendo um ponto favorável para a vítima. Advogada, isso ajuda. Eu fico imaginando o seguinte, às vezes a mulher se diz agredida e não consegue provar esses tipos de agressão. Por exemplo, se há uma agressão moral, aquela agressão, né, de boca realmente. Agora, pelas redes sociais vai estar lá estampado. Isso poderia ajudar, juridicamente falando? Isso ajuda muitíssimo, porque esse tipo de comunicação, né, as mídias sociais, no modo geral, é como a gente fala hoje com os nossos amigos, com os nossos parentes, familiares, namorados, enfim, companheiros e companheiras e namoradas. Então, quando você toma esse cuidado de fazer o registro, de guardar todo tipo de agressão verbal que aquela pessoa está lhe fazendo, ou uma ameaça, é importante você ter isso como prova, porque isso auxilia muito nas medidas protetivas quando você procura o auxílio do judiciário para que aquela
aquele agressor, aquela pessoa em potencial que pode vir a lhe fazer algum mal físico ou essa continuidade moral, ou às vezes, muitas delas, elas acabam um relacionamento e ele ainda insiste em retornar e tudo mais, isso auxilia o judiciário. Você dá, na verdade, mecanismos para que o judiciário, mediante aquelas provas, verifique que você é uma pessoa que precisa dessa proteção na urgência que se demonstrar com os documentos que você está trazendo. Então, é muito importante esse cuidado que toda vítima, nós todos, temos que ter em guardar essas conversas e vídeos e tudo mais. Há mais ou menos 2 meses atrás, apareceu um vídeo realmente de uma mulher, salvo engano, foi no estado do Goiás. Ela já sofria violência do namorado há um tempo e ela então decidiu fazer uma gravação, obviamente sem o conhecimento dele. Até isso vale também como uma forma e como um meio de prova, porque ela estava no vídeo, ela era vítima e ela utilizou isso no processo. Ela sofreu retaliação, mas por outro lado também ela conseguiu no judiciário uma medida protetiva para que aquela pessoa não estivesse mais no seu convívio social, né? Essa medida protetiva, ela vale muitas vezes para quando você está no ambiente, aquela pessoa chega, quem tem que se retirar é ela. Quando você liga para a polícia, quem sai é ela. Uma colega sua, lá da UNB, né? Professora Cristina Castro Lucas, ela idealizou um projeto, né? E a Câmara Federal lançou agora no mês de abril, plataforma de inteligência artificial, que deram o nome de Glória, né, para coleta de dados segmentados e disseminar informação sobre violência doméstica. Tem meio que a ver com isso aí, comentado pela nossa advogada. Sim, se a gente pensar que a sociedade evoluiu, né, com a globalização, com a internet, o acesso aos meios de comunicação. A nossa vida hoje ela não existe sem as redes sociais, sem a internet, sem o celular, né? Então, isso é favorável também como uma forma de apoio para essas mulheres, né? Então, se você pensa hoje, a quantidade de casos que a gente não vê passando no jornal de mulheres que mostram hematomas, agressões que sofreram, e aí ela posta, né, com um texto relatando o que ela passou. E aí, através disso, outras pessoas vêm, ajudam a denunciar ou fazem o caso ter uma visibilidade maior para poder impactar as pessoas. Então, isso também é muito importante e tem uma força muito grande na sociedade que a gente vive hoje. A gente vê, a busca está intensiva, né? A Câmara discutindo o assunto, o Senado debatendo o assunto. Sabe, eu não sei, uma de vocês falou, eu acho que a outra complementou, de que não é coisa para ontem, muito menos para amanhã, a solução do problema. Até onde a lei pode valer? Eu vejo, por exemplo, tem certos casos de agressão de 1 a 5 anos. Um bullying, por exemplo. Você pega, por exemplo, essa questão que eu citei no início do programa. A mulher entra dentro de um ônibus ou dentro de do metrô e ali sofre a famosa agressão do cidadão que não tem o que fazer na vida e fica bulinando a própria mulher. 1 a 5 anos, quer dizer, ele não será preso, será? Pode ser preso, e aí dependendo se é primário e tudo mais, a questão das consequências dele sair antes, enfim. Quando você olha a punição, você tem que olhar também o que está sendo implementado para a ressocialização dessa pessoa, que é justamente, trabalhar o agressor, porque nós vamos pegar, eu vou chamar de crimes comuns, só para diferenciar essa nossa discussão, os crimes comuns. O que o Brasil tem apresentado para todas as pessoas que estão encarceradas é uma ressocialização daquele preso. O que tem sido feito? Nada. A mesma coisa com esse. Então, assim, quando você está no presídio, você cai numa vala comum, né? Lá não se discute quando você está
encarcerado, o que te levou para lá, qual o motivo? Você é mais um preso comum para o Estado. O que vai diferenciar? É a maneira com a qual o Estado vai olhar para essa pessoa que está lá dentro. Então, assim, punir, ele tem um caráter que pode solucionar para grande parcela que diz assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu não quero sofrer as consequências desse ato. Mas e o cara que realmente faz? E o agressor que realmente pratica isso? O que você pode trabalhar? Puni-lo não vai ser suficiente. Você tem que o quê? Ressocializá-lo. Como? Qual é a forma? Aí é que vem a questão das políticas públicas. Então, como dito anteriormente, é uma questão muito complexa. Ela envolve muitos atores da sociedade. Não é só o Estado prendendo, não é só a vítima também falando. É tudo isso e mais um pouco. O que é mais um pouco? Todas as camadas da sociedade em participação, uma educação na infância, você quando sofrer essa vítima ou ver uma agressão do seu lado, ter uma voz ativa. Então somos todos nós, você que está aí, quem está nos assistindo, todas as pessoas envolvidas na busca de uma conscientização, para que daqui a alguns anos nem prisão há de existir, né? Obviamente isso é uma utopia, eu não acredito que nós vamos chegar nesse nível, mas a busca é para que isso seja a exceção, não a regra. Talvez a regra hoje esteja existindo porque as mulheres estão falando mais. Está tramitando, por exemplo, lá no Senado um projeto, né, um PLC, de 2018, né, em que dá, por exemplo, o afastamento imediato do agressor do local de convivência com a mulher agredida. É um bom negócio? É um bom negócio. Na realidade, vai tornar isso mais legal, porque esse tipo que nós chamamos de medida protetiva, ela já existe, né? Se é uma vítima, você pode buscar no judiciário que ele seja afastado do lar e fique a tantos metros longe da vítima. Então, nós já temos esses mecanismos. E essa efetivação, ela vai ser mais direta, digamos assim, né? Ela vem de lei, você não precisa demonstrar com os requisitos fáticos. Você pode pegar a lei, se o seu caso se insere naquele, isso é mais automático. Para a gente encerrar, e para arrematar de vez, qual é o melhor caminho? Você trabalha observando o homem agressor. Eu acho que ele tem que ser muitíssimo trabalhado. Eu não sei se vai surtir efeito, mas, poxa vida, se a gente conseguiu afastar ou de fato e de direito e tudo mais. Esse é o caminho de hoje ou é coisa também para muito tempo depois? Eu acredito que esse é o caminho. Inclusive, a minha pesquisa, né, parte sobre isso. A gente precisa falar desses modelos de masculinidade que estão adoecidos. São modelos que não só trazem consequências para violências contra as mulheres, como para eles mesmos. E esse processo de conscientização, de responsabilização e de incluir os homens nesse debate, ele realmente tem sido um processo muito lento e muito difícil. Então, homens, vocês precisam, né, entender que essa forma de masculinidade que se diz hoje como natural é uma forma que traz consequências tanto para vocês, porque o índice de violência contra os próprios homens já é enorme, contra as mulheres é enorme, e eu, por exemplo, fiz atendimentos, né, a homens autores de violência, de pedofilia, de estupro, de violência contra a mulher, e é uma dificuldade muito grande deles reconhecerem que aquilo que eles fizeram é errado, aquilo que eles fizeram foi uma violência, porque eles ainda entendem que a mulher é uma propriedade deles, ou que a mulher fez alguma coisa para merecer isso. Então, é exatamente essa mentalidade que precisa ser mudada nos próprios homens e na sociedade de forma geral. E isso a gente só consegue por meio da educação. Seja a educação na escola, para a gente ensinar as crianças e adolescentes novas formas de agir, ou os homens que já estão inseridos na sociedade. Eles precisam repensar esse modelo do que é dito que é masculinidade. Trabalhando com esses homens, você percebeu que a maioria não quer sequer... Quer dizer, a cabeça dele é de que ele é que está certo, você é que está errado. Exatamente. Conseguiu mudar a cabeça de algum, não?
Então, há poucos estudos ainda na área da masculinidade, né? E a minha pesquisa é exatamente sobre isso, que é quais tipos de atendimento que existe hoje no Brasil voltados para esses homens e se elas têm efeito ou não. Quais os efeitos que tem? O que que precisa ser mudado para a gente conseguir chegar em algo de fato que provoque mudança? A punição faz com que o homem mude, não? É um minutinho só que eu já estou tirando do próximo programa. Em grande parte, ela coíbe os demais. Então, a punição ela é necessária para se angariar, ou melhor, para educar quem olha aquela situação. Então, a punição ela tem um efeito positivo, sim, mas ela não é sozinha. Ela tem que vir com outras formas de melhorar essa relação mesmo entre nós, seres aqui. Muitas coisas ainda deixaram de ser ditas aqui, né? Sim. Pra você ter uma ideia, você que está acompanhando o programa, 3 vídeos aqui que eu não coloquei no ar, né? Porque o papo vai desenvolvendo e a fala é de suma importância, mas com esses vídeos nós daríamos continuidade, evidentemente, o que fará com que a gente volte a fazer um novo programa, tá bem? Claro. Muito obrigada. Eu agradeço a Obrigada. disponibilidade de vocês. Eu que Obrigado agradeço. por terem vindo, aceito o convite, tá? Aqui veio uma vez, vira freguês, viu? Tá bom, querido? Que ótimo. Muito Tá? obrigada. Prazer Muito obrigada em pelo conhecê-los. convite. Igualmente. Muito obrigado. Permaneça no seu trabalho, é muitíssimo importante. E acompanhar a lei, sobretudo, enquanto os homens não começarem a sentir que a lei pesa sobre eles, realmente, eu acho que eles ainda não continuarão tão arredios. Eles permanecerão, como você disse, com a ideia frágil de que eles é que estão certos. Complicado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Gotinha d'água num oceano. Mas eu gosto dessa gotinha d'água. Nós estamos fazendo a nossa parte. Você está fazendo a sua? Eu fiz uma merchandising de dias desse, acho que foi da Câmara Legislativa, falando exatamente da importância da denúncia. E quando a gente deixa de fazê-la, você está propiciando que um mal maior possa acontecer. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte começa quase sempre dentro de casa e ao nosso redor. Você não precisa dar 2, 3 passos sem encontrar um tipo de violência, lamentavelmente. Façamos a nossa parte, ajudemos aquelas que são agredidas e busquemos o mais que a gente possa melhorar a situação. Grande abraço.